O que é teologia? Então, quando a gente faz essa pergunta, o que é teologia? O que vem para a sua cabeça? Teologia, a gente sabe que tem a ver com estudo das escrituras, estudo acerca de Deus, como que a gente chega no saber teológico, né? E mais especificamente, quando a gente estuda teologia propriamente, quais são outros saberes teológicos ou saberes da teologia que a gente pode chegar? Então, uma das formas de se compreender a teologia é justamente comparar com todos os seus saberes, que são considerados saberes teológicos. Então, quando a gente fala de teologia, a gente tem vários denominados saberes teológicos. A gente pode falar da teologia bíblica, teologia histórica, teologia prática, teologia filosófica, apologética, ética e, finalmente, a teologia sistemática, que sistematiza a todos esses conhecimentos. Então vamos lá. Para a gente primeiro compreender o que é uma teologia sistemática, a gente tem que compreender as ramificações da própria teologia. Tá? Primeiro, a gente pode falar da teologia bíblica em si, né? O que é a teologia bíblica? Teologia bíblica, primeiro, a gente pode pensar numa teologia que pensa sobre o desenvolver teológico, o desenvolvimento de uma doutrina nas Escrituras. Não só o desenvolvimento de uma certa doutrina nas Escrituras, mas como esse conhecimento ele vai acontecendo nos diversos setores da Bíblia. Então, como que o tema específico vai se desenvolvendo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Então, quando a gente fala de teologia bíblica, a gente quer saber sobre a unidade das Escrituras. Ou seja, como a Bíblia ela tem um tema específico, como ela pode se unir, ela pode ter continuidade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, quando se fala de continuidade das Escrituras, diversos temas já foram sugeridos por teólogos, né? Como, por exemplo, a história da salvação, é um tema que dá continuidade às Escrituras, ou falar justamente do drama das Escrituras, né? O pecado, a redenção, a salvação, e como esses dramas da teologia, esses atos da teologia, eles se desenvolvem ali no saber teológico. Então, falar de teologia bíblica é falar do desenvolvimento de uma doutrina nas Escrituras, é falar sobre a unidade das Escrituras, ou a continuidade de um tema, como o tema Messias, por exemplo, se desenvolve no Antigo para o Novo Testamento. É falar da diversidade teológica, entendendo que cada autor específico do seu livro também pensa acerca da teologia de uma forma distinta. Então, como o tema amor desenvolve na teologia da Torá, como o tema amor se desenvolve, por exemplo, nos evangelhos, ou como Paulo desenvolve o tema amor. Ou seja, existe uma diversidade teológica, embora exista também uma unidade. Sendo assim, existem teologias específicas, teologias que vão acontecendo no saber teológico, na narrativa, e que vão se construindo. E por isso a gente pode falar, por exemplo, na teologia bíblica, de se estudar a teologia joanina, ou a teologia petrina, ou a teologia paulina, ou a teologia de Moisés. Então, quando a gente fala de uma teologia específica, a gente tenta desenvolver como aquele autor desenvolve um certo saber teológico, um certo saber acerca de Deus no seu livro. Por fim, a teologia bíblica também fala de temas específicos que são desenvolvidos na própria teologia bíblica. Mas a teologia bíblica ela é apenas um dos saberes teológicos de como se compreender Deus. A gente também pode falar da teologia histórica, ou seja, como na história se desenvolve todo o tema da teologia. E aqui eu coloquei alguns desses períodos históricos. Então, a ideia de entender a teologia histórica é justamente compreender o desenvolvimento de uma doutrina, não mais na Bíblia, mas o desenvolvimento de uma doutrina na história. Como aquela doutrina ela foi desenvolvida na igreja primitiva, nos primeiros séculos. Como os pais da igreja desenvolveram aquela teologia. Como aquela teologia ou aquele tema foi desenvolvido na época medieval.
como aquele tema ou teologia foi desenvolvido na Reforma ou na modernidade ou até nos dias atuais, né? Então, estudar a teologia histórica é estudar tanto a história da igreja, mas não só a história da igreja per si, mas estudar também como temas teológicos, como doutrinas, como o desenvolvimento da fé foi acontecendo na história em si, né? Então, falar de teologia é falar de uma teologia bíblica, é falar de uma teologia histórica, é falar também de uma teologia filosófica, né? Ou seja, como a teologia filosófica ela quer justamente debater ou procurar a compreensão de Deus a partir da filosofia, né? E aí a gente tem temas como filosofia da religião, a gente pode tratar a ideia da razão, do sofrimento, da lógica, né? Como a lógica nos ajuda à compreensão de quem Deus é, como a gente pode estudar o tema do sofrimento a partir da teodiceia, como a razão ela ajuda no conhecimento de Deus. Então, a teologia filosófica ela procura, a partir dos critérios da filosofia, dos pressupostos filosóficos, se chegar também a um conhecimento de Deus. Então a gente tem a teologia bíblica, teologia histórica, teologia filosófica, também um tipo de conhecimento acerca da teologia acontece a partir da apologética, né, que nada mais é do que a defesa da própria fé, né? A apologética ela procura justamente a compreensão de como eu entendo a minha fé, como eu amadureço na minha fé. E a partir desse amadurecimento, a partir dessa compreensão da fé, como eu dialogo com outras culturas, com outras fés, como eu posso defender a minha fé diante de tantos outros conhecimentos que existem, né? Então a teologia quer produzir um conhecimento de Deus, que seja um conhecimento de Deus que vai nos levar justamente a esse entendimento diante de tantos outros conhecimentos que existem, né? Então a apologética é uma forma de compreensão da fé que procura então essa defesa da doutrina. Também a teologia se faz num saber ético, ou seja, na ética, a teologia ela pergunta como um cristão deve se comportar, qual é a aplicação moral de uma doutrina, né? Então, saber de uma doutrina teológica não necessariamente me faz uma pessoa melhor ou um cristão, né? Então, na teologia, o saber ético ele não quer apenas deixar a teologia no campo da imaginação ou no campo da reflexão, mas a ética ela quer também questionar ou colocar justamente questões morais de como um cristão deve se comportar. E depois, finalmente, depois de tudo isso, a gente pode se questionar acerca da teologia sistemática, né? O que é a teologia sistemática? Como se faz teologia sistemática? E um saber teológico ele é construído justamente a partir de todos estes elementos que foram citados aqui. Alguns em maior importância, outros em menor importância, mas todos eles estão inclusos no fazer teológico e principalmente no fazer sistemático, né? Nessa sistematização da fé. Ou seja, quando se constrói a teologia, a gente precisa levar em conta não só a teologia bíblica, como toda a questão da teologia histórica, como os pressupostos filosóficos de uma teologia, como a questão da defesa da fé, da ética, né? Todas essas questões entram em si no próprio saber teológico, né? E aí existem vários fundamentos sobre os quais as pessoas constroem as suas teologias, né? Por exemplo, eu cito 3 aqui: a teologia natural, a tradição e as escrituras, né? Então, alguns creem que a teologia sistemática ela é construída a partir da cientificidade, né? E aí são aqueles que vão para uma teologia natural, procuram a compreensão de Deus a partir da razão humana. Acreditam que o estudar a Deus tem a ver com um olhar científico, desse perscrutar, né? Desse fazer uma observação para ver se essa observação é verídica, né? O grande problema é que a fé também lida com questões do sobrenatural e do mistério. E aí a teologia natural
ela é limitada quando ela tem que lidar com questões como o milagre, como a ressurreição, com questões que não são explicadas a partir de uma razão ou a partir do raciocínio humano ou do natural, né? A tradição também é uma outra via de se fazer teologia, e é a teologia sistemática. E a Igreja Católica, por exemplo, utiliza muito a tradição para se fazer teologia. A grande questão quando a gente faz teologia com tradição é qual tradição a gente coloca, né? Seria a tradição católica, a tradição de uma determinada denominação, como batista, presbiteriana, pentecostal, né? O problema de colocar a tradição como um fundamento da própria teologia é que necessariamente a gente vai sobrepor um tipo de teologia sobre outra teologia, né? E isso vai se fazer uma escolha a partir de um saber da própria tradição, né? E há aqueles mais evangelicais, como nós, por exemplo, que creem que a teologia sistemática ela deve ter a sua primazia a partir das Escrituras. A Escritura é, então, quem vai ditar o saber teológico, que vai ditar como a teologia deve ser interpretada ou realizada, né? Mas a Escritura, o que a gente vai falar da sola Escritura, ela não é um texto que não precisa de interpretação. Ela também precisa de uma interpretação, né? E daí a gente precisa perguntar como a gente interpreta as Escrituras, como a gente se chega a essa Escritura, como a gente delineia um conhecimento das Escrituras, como a gente sistematiza um conhecimento das Escrituras, né? Então, essa primeira aula ela tem a ideia de se questionar justamente acerca de como se constrói um saber teológico, né? Então, um saber teológico ele é ramificado em diversos tipos de saberes, né? E a teologia sistemática ela se constrói, então, a partir desses diversos tipos de saberes.